Olá pessoal! Durante algumas pesquisas realizadas por mim na internet, eu consegui constatar que o pão tem sido queridinho na cozinha nesta pandemia. E adivinha, nos supermercados tem faltado um ingrediente bastante nas prateleiras. É, é ele mesmo, o trigo. Diante disso, eu trouxe uma receita bem legal para vocês. Vamos lá? A gente vai precisar de 5 gramas de fermento, 500 gramas de trigo, 300 gramas de água e 10 gramas de sal. Separe um cronômetro para calcular melhor o tempo. No primeiro passo, a gente separa uma bacia maior, coloca o trigo e vai acrescentando o fermento e o sal separadamente. Neste momento é importante você colocar o fermento de um lado e o sal do outro, para que o fermento cumpra de fato a sua ação. Mexa um pouco a massa. Faça um buraco no meio da massa e vá colocando água aos poucos e vá mexendo para que a massa vá incorporando. Quando estiver ficando mais difícil de mexer, você já pode estar utilizando suas próprias mãos. Não esqueça de aproveitar todo o trigo que está na bancada. A gente vai fazer um formato de uma bola com a massa e esperar 10 minutos até que a massa incorpore toda a água. No segundo passo, a gente vai estar sovando a massa por aproximadamente 10 minutos. Esse é um momento muito importante do processo, pois na hora de sovar a gente tem que ter cuidado para não estar rasgando a massa. Prestem atenção como eu vou sovando sem rasgar a massa. Passados os 10 minutos, a gente vai realizar esse movimento na massa para criar uma tensão e deixar ela descansando por mais 1 hora. Depois de completar o tempo, a gente vai para o terceiro passo. A gente pega a massa, vira ao contrário, coloca um pouco de trigo na bancada e vai abrindo ela aos poucos. Agora a gente vai juntando as bordas da massa fazendo este movimento. A gente vira a massa e novamente faz esse movimento. Com a forma já untada com manteiga e trigo, a gente coloca a massa para descansar por mais 30 minutos. No quarto passo, a gente tem um segredo para a receita, para deixar o pão bem crocante. E se você está gostando, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Você vai enrolar 2 panos limpos numa forma e com água fervente levar ao forno. Nesse momento, você já ligou o seu forno na temperatura máxima. Você vai colocar uma água para ferver e 5 minutos antes de você colocar o seu pão no forno, você vai acrescentar essa forma no forno. Lembrando que é na parte inferior do seu forno. Passados os 30 minutos, a gente vai fazer um leve corte na nossa massa para levá-la ao forno. Salpiquei ainda um pouco de trigo para decorar o nosso pão. E nesta etapa final, além de colocar o pano no nosso forno para deixar mais úmido, a gente vai borrifar um pouco de água no nosso pão para deixá-lo ainda mais crocante. Depois de 20 minutos de forno, a gente retira a nossa forma com o pano e diminui a temperatura do forno para 210 graus para terminar de assar o nosso pão. Depois de mais 20 minutos de forno, esse é o resultado do nosso pão.
Então deixe o seu comentário aqui embaixo sobre outras receitas de pães que você conhece e gostaria de aprender.